Posso começar? Pronto. Boa noite a todos. Eu vou colocar meu fone de ouvido para, se alguém quiser comentar alguma coisa, eu ouvir. E também para eu me concentrar mais em vocês. Hoje a nossa aula é para você que pretende fazer o curso da Polícia Civil do Piauí. Nossa aula é voltada para a redação da banca FGV, que vai ser a banca que vai regulamentar, que vai conduzir a proposta da aplicação desse concurso. E nós vamos trabalhar especificamente a redação da FGV. Por que eu estou falando isso? Porque redação de concurso, a maioria deles, apesar de cobrar um texto dissertativo argumentativo, ele existe uma manifestação diferente. Então, a gente vai trabalhar um pouco esse conceito, essa estrutura, e posteriormente a gente vai discutir um tema e fazer uma roda aberta aqui, uma participação de vocês que estão ouvindo, que estão aqui participando da aula, para poder a gente montar a nossa redação juntos, ok? Eu queria dizer a vocês que eu não sou da área de polícias, né? Eu não tenho essa habilidade policial, porém, já lido com concursos policiais há um bom tempo e sempre procuro atualizar, me inteirar sobre leis, sobre códigos que regem, vamos dizer assim, a função basilar das polícias, não só a civil, mas a rodoviária, que eu sempre abro concursos também para a polícia rodoviária, para a polícia militar também, e especialmente voltadas para concurso público, para propostas de redação, que tendem a cobrar nessas propostas uma temática mais voltada para a atuação da polícia, no caso, né? Quando é concurso polícia, atuação da polícia, concurso da educação, atuação da educação. Então, a gente vai trazer para vocês essa profunda, breve não, essa profunda discussão a respeito da estrutura que vai orientar a nossa produção textual. E eu começo compartilhando com vocês o arquivo que eu postei no grupo, para se vocês quiserem fazer o download, se vocês quiserem guardar esse arquivo para vocês reverem depois. Se vocês quiserem me acompanhar via arquivo, também está aí. Mas eu vou compartilhar com vocês também aqui o nosso arquivo, está aqui. E nossa aula hoje, a nossa primeira aula, ela tem como um objetivo específico trabalhar essa funcionalidade da redação FGV. Nós vamos dar uma atenção especial à banca, vamos trabalhar especialmente o que essa banca vai cobrar, né? E vamos trabalhar o formato da proposta de redação FGV, nós vamos trabalhar as exigências, os critérios da redação e identificar o que é avaliado e como nos preparar desde o início para atingir essa nota máxima. Nós temos essa necessidade inicial de identificar qual é o objetivo da proposta. Eu fiz a prova ontem da banca do PND, né, Prova Nacional Docente, e essa banca ela foi uma proposta bastante específica. A gente teve uma proposta bastante voltada para a área da educação. Ela pediu para a gente discutir sobre o tema etarismo, que é um tema de preconceito contra o idoso, é um tema geral, porém, dentro do papel da escola como ação pedagógica para combater o etarismo. Então, a gente entende que quando uma redação ela é aplicada por um concurso, ela tem exatamente essa abertura, esse foco, na verdade, de trabalhar a proposta de redação dentro de um tema atual, um tema de atualidade, mas fazendo esse corte para a atuação profissional ao qual o concurso está sendo exigido ali, no caso, a polícia. Então, a gente vai ter o quê? Um direcionamento de uma proposta para a pegada da Polícia Civil. Então, a gente vai entender também, discutir, abrir nossas conversas aqui para trabalhar um pouco sobre o papel da Polícia Civil no âmbito social, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos dar uma olhada na estrutura da prova. A prova de redação de vocês, ela vai exigir um texto dissertativo argumentativo, está claríssimo lá, que vai ser um texto dissertativo argumentativo. Eu vou começar a usar essa sigla, o texto dissertativo argumentativo, para não ficar tendo que escrever o nome TDA o tempo todo. Então, eu vou usar TDA, para poder me referir ao texto dissertativo argumentativo. Combinados?
Nós vamos ter até 30 linhas, tema atual ligado à função policial, e isso está no edital, viu? Não é só intuição minha, não, está lá. Nós vamos ter um total de 20 pontos, que eu vou utilizar para corrigir a prova de vocês, quando vocês fizerem a redação para mim. Lembrando que o mínimo para concorrência é 12 pontos. O ideal é que você tire 19, 20. O que você vai errar? Eu vou lhe perdoar o erro de português, só e somente. Por quê? Porque nossa prova aqui, nossa proposta, não é trabalhar o erro de português de forma gramatical, assim, de forma conteudística. O que eu proponho é a corrigir os erros de português que vocês cometem dentro do texto, e se houver insistência de muitos acerca de determinados erros, como, por exemplo, o uso de crase, ou a colocação pronominal, aí a gente traz um momentozinho de discussão sobre aquele ponto que não está sendo dominado por grande maioria, mas o objetivo é fazer com que vocês entendam 90% da estrutura, da nota, e esses outros 10% que eu vou deixar à vontade aí de vocês é só pela questão da sua competência gramatical, tá bom? Mas o nosso objetivo é alcançar a nota máxima, com certeza. Então, eu estou me baseando no edital de abertura 2025 da Polícia Civil, regido pela Banca FGV. O cargo atendido pelo curso que eu estou ministrando hoje: oficial investigador, perito oficial criminal, perito médico legista, perito odontologista. Todas essas especialidades, segundo o edital, terão o mesmo texto dissertativo argumentativo para ser feito, e eu acredito muito que vai ser a mesma proposta para todos os cargos, tá bom? Eles não vão variar aí a proposta, não. Então, a gente vai... É uma questão minha, viu? Eu é quem estou acreditando que vai ser assim. Que eles não vão elaborar uma proposta para perito médico, outra proposta para perito odontológico, né? Eles vão elaborar uma proposta só para todos os cargos que eu mencionei aqui, menos o Delta, né? E aí a gente vai ver que o Delta ele vai ter uma prova mais sobre uma pegada de profissional. Ele vai fazer uma espécie de... é que ele chama lá? Eu esqueci o nome. Análise de caso, ou vai fazer uma peça. Eu nem me lembro mais qual é a cobrança do Delta, porque eu li e não me atentei, porque não faz parte da minha prática pedagógica de hoje. Hoje, contemplaremos esses cargos aqui, tá bom, gente? Bem, e nós vamos fazer, né, algumas redações para poder exemplificar essa proposta. O que foi, Luiz? Mamãe está gravando, meu amor. Você está só de cueca. Vá para lá, vá. Eita, menino. Que eu te pedi para não entrar aqui. Desculpa, meu povo. Posso do ofício online. Bem, então vamos ver o que a banca FGV vai exigir na prova discursiva. Primeiramente, deixou bem claro, né, que é um texto dissertativo argumentativo de 30 linhas, com tema da atualidade, 20 pontos, 12 pontos, e aplicação no mesmo dia da prova objetiva. Essa parte aí a gente já listou. Quais são os critérios de avaliação? A gente vai ter a primeira parte, que vai relacionar a estrutura textual. Oi. Verifica o PDF para ver se está passando. Deixa eu compartilhar novamente. Pronto. Eu acho que eu tinha compartilhado outro PDF, não era? Vamos lá, então. É porque eu abri em outra plataforma, ou em outra... usando outro aplicativo. E aí, minha canetinha só funciona nesse. Acho que eu abri dois sem querer, dois arquivos. Vamos lá de novo. Então, os critérios de avaliação. Nós vamos ter a primeira parte, que vai ser voltada para a estrutura textual global, que vai abordar a parte do tema, abordagem temática, que se subdivide em relevância e pertinência dos argumentos, e vai abordar uma segundo subitem, que vai ser a capacidade de selecionar ideias adequadas ao tema proposto. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é isso. A prova de ontem foi sobre idadismo, a prova que eu fiz, né? E a proposta, a banca pediu 3 aspectos, que normalmente ela não costuma cobrar em textos dissertativo argumentativo, só costuma cobrar em textos argumentativos, textos dissertativos, melhor dizendo. Mas mesmo sendo um texto dissertativo argumentativo, ontem ela propôs 3 aspectos, sendo que
Aí, o objetivo do aspecto 1 era discutir as desavenças entre gerações passadas e gerações presentes. O segundo aspecto era para falar sobre os impactos dessa desigualdade de geração. E o terceiro aspecto era para fazer uma ação pedagógica para combater o idadismo. E hoje eu recebi um direct de uma pessoa que fez o curso, dizendo para mim que não tinha entendido bem o tema, né, sobre o idadismo, e que tinha entendido que esse preconceito era entre gerações no geral, não só preconceito em relação ao idoso. Então, na minha idade, eu posso olhar para o adolescente e pensar assim, eita, meu Deus, a geração de hoje é meia desligada do universo, né? Eles são meio boca aberta, sei lá, ou geração louca. Isso é uma espécie de preconceito, não é? Isso é uma espécie de preconceito. Só que a proposta de ontem estava se relacionando ao preconceito em relação ao idoso. E o candidato, ele não falou apenas sobre o preconceito contra os idosos, ele falou de forma geral, preconceito entre gerações. Ele está errado? Ele está errado. Ele teve um foco temático correto? Não. Ele teve uma péssima capacidade de selecionar as ideias dele. Ele não teve uma pertinência argumentativa. Então, ele teve o que chama-se de foco temático distorcido. E nessa questão do foco temático distorcido, a gente vê que a pessoa não merece uma pontuação como as demais. A pessoa que não soube escolher nem a linha de raciocínio adequada dentro dessa temática que foi proposta ontem. Então, quando vocês fizerem uma escolha argumentativa e dentro dessa escolha argumentativa ela não for precisa, ela não for específica e sim generalizada, ela vai ter um prejuízo enorme em relação a essa primeira parte, abordagem do tema. Eu vou dar um exemplo. Vocês já devem ter percebido ou ouvido falar sobre a polêmica das redações coringa, né? As redações coringa, elas têm 3 características em especial. Eu vou pedir aqui só um minutinho para eu abrir meu arquivo em branco, para poder eu aproveitar e conversar com vocês um pouco sobre essa polêmica, que eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar. E essa... Ops, acho que eu abri errado. Meu slide continua sem passar, Donisa? Ou já está passando? Vocês já conseguem ver meu espelho de correção? Ou de escrita aqui? Vocês conseguem ver o que eu estou escrevendo no quadro ou não? Tava no PDF. Tá, eu tirei agora só para poder ver se a galera respondia aqui alguma coisa. Eu quero compartilhar com vocês esse PDF em branco. Deixa eu abrir aqui o em branco. Pronto. É esse aqui que eu quero compartilhar agora. Tá tudo ok aí? Pronto. Eu quero falar sobre as redações coringa. Vocês estão vendo aí a minha escrita? E eu quero, em especial, destacar 3 características que nos fazem identificar uma redação coringa, nós corretores. A primeira característica é um repertório que não coaduna, ou seja, que é diferente do assunto que a gente está discutindo. Um repertório aleatório, um repertório que as pessoas têm como generalizado. Usar o repertório, por exemplo, Utopia, de Thomas More, é uma obra que fala de uma sociedade utópica, em que tudo se correlaciona de forma harmônica e perfeita. Porém, a realidade nacional difere dessa obra de Thomas More. E aí, qual é o assunto? Geral. Então, qualquer coisa que fira essa ordem natural de equilíbrio, Constituição, vida real,
dá para citar Thomas More na obra Utopia. Então, essa obra ela é uma obra generalizada. Ela não tem um corte temático com o assunto em que a gente vai discutir. Então, esse repertório, o uso desse repertório, é o que a gente chama de repertório de bolso. Ele é um indício de que a redação que a gente está corrigindo é a redação coringa. A segunda forma de identificar a redação coringa é a tese coringa também, a tese manjada, tese generalizada. Ou seja, se você fizer uma tese em que sempre você vai colocar a negligência do governo e a omissão social, você vai usar uma tese que eu não sei qual é o tema de forma específica. Eu preciso que você me dê uma tese mais precisa dentro do assunto que foi cobrado. Se você utilizar uma tese generalizada, a gente percebe que é uma redação coringa. E a terceira dica de como eu identifico uma redação coringa é que o argumento ele não tem precisão de retomada da tese. Ou seja, se eu pegar um argumento neutro, ou eu pego um argumento e eu consigo colar ele em qualquer redação sem haver alteração nenhuma, eu digo essa redação é a redação coringa, a redação que é aquelas receitas de bolo decorada. E essas redações, elas não são bem-vindas. Elas sempre foram prejudiciais em relação à nota final. A coisa que hoje está diferente é porque caiu no gosto do povo. O povo agora está discutindo, mas isso aí sempre foi penalizado em qualquer critério de correção. Em qualquer banca, em qualquer critério de correção, em qualquer ano anterior, ela sempre foi discutida entre corretores, sempre foi penalizada. Só que agora caiu na mídia e o povo está assombrado achando que é uma novidade. Não é. Então, quando eu vou lá para uma redação que ela é generalizada, ela é uma redação geral, eu não consigo perceber as peculiaridades do tema dentro do texto, então eu vou penalizar o aluno em relação à relevância e pertinência dos argumentos, porque ele não está me convencendo, ele usou um argumento geral. E em relação à sua capacidade de selecionar ideias adequadas ao tema proposto. E vocês devem ter percebido que eles dois se coadunam, né? Que são duas subcaracterísticas que são exatamente dependentes e interdependentes uma da outra. Já a progressão textual, que é a segunda parte da primeira parte, dessa parte estrutura global, ela é outra coisa. O que é progressão textual? Ela vai se dividir em três coisas, no caso aqui. A primeira coisa é o que ele chama de coesão e coerência entre os parágrafos, ou seja, eu quero ver se há um projeto de texto, se você fez um raciocínio, você elaborou previamente na sua cabeça o traço, o raciocínio que você vai tomar. Se você tem uma clareza na organização, na hierarquização interna do parágrafo, se você consegue entender que existe uma ideia central e divisões dessa ideia central e uma finalização do pensamento, e se esse pensamento ele tem uma organização lógica do raciocínio. Então, eu preciso que nenhuma brecha seja alcançada e que haja um encadeamento ideológico, né, do texto. A gente vai ter uma cascata de ideias. Eu quero retomar isso aqui com mais propriedade lá na próxima aula. Porque nosso objetivo hoje é fazer uma aula que a gente entenda o curso, como é que ele vai funcionar, entenda a estrutura do texto, né, de forma generalizada, para poder ver se eu consigo discutir a primeira redação de hoje, que eu quero falar sobre a questão do metanol. Então, entendemos o critério de correção número 1, o 2 é puramente gramatical. A parte 2 vai valer no máximo 8 pontos, né? A parte 1 era 12, a parte 2 é 8. E a gente vai dividir em seleção vocabular, que ela é mais difícil do aluno errar isso aqui. Dificilmente um candidato faz uma escolha vocabular inadequada. É muito difícil. Mas a palavra corroborar, ela ganha destaque de longe. As pessoas acham que a palavra corroborar significa contribuir e utilizam ela nesse mesmo contexto, mas não é verdade. A palavra corroborar, ela significa fortalecer. E ela não combina com a preposição para. Então, quando o aluno usa corroborar para,
eu tenho que ir nesse critério e tirar 0,2 ponto, né, por erro. Tenho que diminuir essa quantidade de pontos. Como eu disse, é uma coisa muito difícil do candidato ser penalizado, a não ser que ele use a palavra corroborar. Uma vez eu vi, numa redação, inclusive policial, que o aluno disse que o papel da polícia, frente ao combate ao crime organizado, é ínfimo, ínfimo. O papel da polícia frente ao crime organizado é um papel ínfimo. Só que eu acho que ele quis dizer essencial, porque ínfimo significa de menor importância. Ora, se a polícia tem um papel de menor importância dentro do combate do crime, quem é que tem o mais importante? Então, a pessoa fez o quê? Uma escolha vocabular infeliz demais. E aí a gente penaliza muito pouco ponto, eu acho que deveria até ser um pouco mais profunda essa penalização, mas essa daqui é uma das coisas que vocês vão tirar de letra. Essa nota bem aqui. Agora, essa é mais bababá, né? É mais embaixo. Por quê? Porque qualquer tipo de erro de estrutura sintática, ou pontuação, ou ortografia, eu estou lá tirando 0,1 erro, ou ponto por erro, né? E essa é a parte em que as pessoas mais são penalizadas. É por isso que eu digo para vocês que, ao final desse curso, sua nota será de 90%, que é o que eu garanto. Os outros 10% é esse bem aqui, ó. É esse aqui, é sua parte. É o que você tem que chegar para mim com uma certa competência gramatical, que eu espero que aconteça. Se durante as correções individuais que eu estiver fazendo, eu perceber que o aluno está cometendo muitos erros, especificamente em relação a, por exemplo, colocação pronominal, acentuação gráfica, crase, que é os erros que mais acontecem, né, dentro de uma redação, então eu vou tirar um momentinho da aula e vou explicar sobre isso. Mas qual é o objetivo da nossa aula? Dessa proposta de pegada de curso? É discutir temas e produzir. Então, eu elaborei 10 temas para eu discutir com vocês e 10 temas para vocês fazerem sem a minha intervenção, sem eu falar nada, sem eu escrever nada. Então, nós vamos ter 20 temas ao todo. 10 eu vou discutir e fazer com vocês, 10 vocês vão fazer como tarefa de casa, ok? E outra, gente, eu tenho analisado as propostas de redação feitas por esses cursos de preparatório para a Polícia Civil. Minha gente, mas são ruins demais, meu povo. Pelo amor de Deus, que redações mal elaboradas, propostas que eu estou dizendo. Escolhas de temas assim tão pífios, tão mal elaborados, eu não gostei. Então, alguns temas em comum, claro que tem sempre, quando a gente vai falar de polícia, a gente vai avaliar a polícia diante de certos crimes, por exemplo, como a lavagem de dinheiro, a questão, eu botei aqui do metanol, eu acho que é salutar que vocês discutam sobre o papel da Polícia Civil na investigação de crimes voltados para a violência infanto-juvenil, porque é um crime muito interessante, o crime de violência infanto-juvenil é um crime todo especial. Eu tenho certeza que vocês acompanharam aí os números N casos de violência contra a mulher, né, do papel também da polícia de prevenir, de investigar, de combater esse crime de violência contra a mulher, e não apenas porque é um papel da polícia civil, mas sim porque é um tema da atualidade, tem a ver com violência, tem a ver com polícia no geral, e que a gente vai trazer também essas temáticas. Então, entendendo o que vai ser corrigido, né, na gramática e na produção de texto, que é inclusive bem generalizada a banca, ela não é tão específica como a gente gosta que seja. A gente tem também os erros que mais derrubam as notas. Com certeza é fugir do tema, que é uma coisa mais rara, mas acontece, e quando acontece é o que derruba mais a tua nota, que você tira 0. É também, deixa eu ver, o Alexandre está perguntando assim, quem é de exatas? Você nota quem que tem mais dificuldade? Sim, noto. Quem tem mais essa tendência de exatas, eu sempre notei maior dificuldade na escrita, porque tem quem gosta de humanas. Mas eu sou de humanas e aprendi a lidar com a matemática. Eu aprendi a lidar com a física, com a matemática, porque eu fui obrigada. Porque eu quero passar nos concursos do município e está caindo matemática, informática, e eu não vou ficar por fora só porque eu não sei matemática. Quais são as matemáticas que mais caem? Cai isso, probabilidade, regra de três simples e composta
e trigonometria. Pronto, eu estudei os três e mato aí 60%, 70% da prova de matemática, todos os concursos que eu faço. Então, você de exato vai fazer a mesma coisa com redação. Porque redação, ela é mais matemática, ela é mais lógica do que você imagina. Ela é mais clara e objetiva do que você imagina. Redação, eu não estou exigindo de você uma discussão profunda sobre uma temática específica ou obscura. Eu estou trazendo uma lista de 20 temas que muito provavelmente serão um deles será contemplado na prova de vocês, que vocês precisam saber o mínimo de conteúdo, já que você quer ser uma polícia civil, e especialmente saber lidar muito bem com a pouca informação que você tem sobre isso. E isso é estratégia de escrita. Isso é uma técnica, isso não é dom. Então, a gente que tem mais dificuldade para determinada área, a gente precisa pagar o preço, né? Então, Alexandre, engula aí seu orgulho, sua desculpa. Eu sou de exação, não sou muito vulneração, porque a partir desse curso você não vai ter mais essa desculpa. E, pelo contrário, você vai usar a redação como vencer, uma técnica de vencer o seu concorrente. Então, vamos lá. Fuga do tema, você tira 0, então essa é a parte que mais prejudica a nota do candidato. A gente tem repetir ideias sem argumentar. Nossa, isso aqui é uma coisa assim bastante comum, comum demais. Eu provo para vocês quando vocês estiverem escrevendo para mim. Como há uma espécie de redundância na fala, a pessoa repete a mesma coisa. Usar a linguagem informal ou emotiva, essa é mais rara na redação de alunos como vocês, que já têm uma certa maturidade, que já tem um certo conhecimento. Eu estava dando aula essa semana passada, acho que já está 15 dias já. Eu dei aula para um advogado. Cara, que coisa gostosa, bicho, de lidar com uma pessoa que estuda. Era eu falando e ele completando, e ele, professor, realmente é assim? Professor, por esse lado já tem essa outra ideia. E como eu não sou do direito, né, eu sei o basilar ali, eu dei o conceito de justiça social para o cara completou. Ele me entendeu a completude do conceito de justiça social, e eu levei ele para o lado da justiça socioambiental, que era o tema da redação, e aí ele deu um show de entendimento, de participação. Então, é muito bom lidar com alunos como vocês, que todos já têm um certo nível, têm um nível superior, todos já têm uma certa maturidade. Eu tenho certeza que vocês já perceberam que hoje a gente aprende com mais facilidade do que quando a gente tinha 16 anos de idade. Né? Hoje é mais claro para mim sentar, ler uma coisa, estudar, aprender e estudar sozinha do que quando eu era mais nova. Então, vai ser tranquilo demais superar essa linguagem informal, essa emotiva, que não é problema da gente, isso aqui não. Eu tenho, sim, com crianças e adolescentes. Eu estou trabalhando em ensino fundamental, ensino médio, mas com adultos, esse aqui é um erro que a gente não tem. Problemas de coesão entre os parágrafos. Isso aqui é um erro clássico, mas que dá para resolver com uma aula só. Uma aula só, acabou o erro. Frases longas demais, confusas demais e com erros gramaticais. É esse e esse, o calcanhar de Aquiles de vocês, que é o que a gente vai sanar, tá bom? A gente vai ser o seguinte: nós vamos fazer, mais uma vez, um passo a passo sobre a estrutura e como se faz argumentos. Eu vou passar isso aí, não tem como. Só que eu vou botar 10 temas. 12 porque não vai dar tempo. Eu fiz 12, mas não vai dar tempo. Eu vou dar 10 temas e vou discutir com vocês 10 e mais 10 para vocês fazerem em casa. Então, eu fiz um total de 20 temas, tá bom? Exercício de tese, parágrafo e conectivo. Nós vamos exercitar isso aqui durante os intervalos entre a discussão de um tema e outro. Vamos treinar com os simulados, né, que eu elaborei, como eu disse, só a parte de redação, viu? Não elaborei simulado com questões, não. E, claro, eu vou corrigir, comentar, fazer as correções individualizadas, comentadas, gravadas, em vídeo, a redação de vocês. Sempre fiz isso, desde a pandemia que eu peguei essa mania. E hoje, para mim, um atraso é quase uma redação a punho. Para mim, eu estou ali tentando alfabetizar vocês com a mão enquanto eu podia estar falando, e vocês vendo aqui como estão vendo aqui no meu arquivo, e a gente consegue atingir o objetivo muito mais rápido. Então, eu continuarei usando essa metodologia para trabalhar com vocês. Bem, hoje, agora, eu passei por essa parte inicial do nosso projeto, apresentar para vocês como vai ser o curso. E agora eu quero fazer um segundo momento de hoje, que vai ser ensinar a estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Eu quero compartilhar com vocês, em primeiro lugar, esse nosso arquivo em branco, para poder a gente
discutir como é que diz assim, como as redações são pensadas, a gente vai chegar nesse momento de discussão, e aí a gente vai traçar o projeto FGV. Então, hoje, agora eu vou começar a falar de redação no geral. Redação, ela é uma produção textual, né, que tem determinado tipo textual e determinado gênero textual. A diferença é que o tipo textual é uma compreensão da sua intenção argumentativa, ou melhor, comunicativa. Eu quero saber qual é a sua intenção comunicativa. Então, você pode ter uma intenção de contar uma história, por exemplo. Primeira intenção é contar uma história, então eu vou chamar o tipo narrativo. Eu posso ter a intenção de descrever, por exemplo, quando alguém vai fazer um boletim de ocorrência, com a intenção dele, né, descrever a cena do crime, o que foi que aconteceu. Então, é um texto que a gente chama de descritivo. A gente pode fazer uma terceira intenção, que é uma intenção informativa, que é exatamente o que eu quero agora. Eu estou fazendo uma demonstração do meu conhecimento. Eu estou fazendo um texto informativo. Não estou tentando convencer vocês a nada. Estou informando, transmitindo conhecimento. Esse texto informativo, ele também é chamado de dissertativo. É o mesmo, tá bom? É esse nome, dissertar. Significa expor o meu conhecimento. Significa discorrer sobre aquilo que eu conheço. E não na tentativa de argumentar. Porque argumentar é o nosso 4 tipo textual. Argumentativo. É o texto cuja intenção é convencer. Convencer. Então, o que é a prova do aluno, né, da redação da FGV? É um texto que mistura o dissertar e o argumentar. Então, eu vou ter a junção desses dois. Por fim, eu tenho um quinto, que é o último tipo textual, que é o texto chamado injuntivo ou instrutivo. Por exemplo, quando eu leio as instruções da prova, o edital, pronto. O edital é um texto instrutivo, cuja intenção é o quê? Determinar como será feito. Uma receita de bolo é um texto injuntivo ou instrutivo, cuja intenção é instruir. Manual de receita, uma bula de remédio, o edital do seu concurso, são textos injuntivos ou instrutivos. Comumente isso aqui cai na prova de marcar, viu? Isso aqui é de fato, vai cair. Então, a gente tem o quê? A gente tem a intenção de fazer um texto dissertativo argumentativo, que significa argumentar, ou seja, convencer, por meio da exposição do meu conhecimento. E isso daqui, ele pode ser manifestado, esse texto dissertativo argumentativo, ele pode ser manifestado por meio de uma carta argumentativa, por meio de um editorial, que é um texto argumentativo, por meio de um artigo de opinião, que é um texto argumentativo, pode ser por meio de um texto escolar, redação de escola, redação escolar, que eles chamam. E aí, por a gente comumente chamar a redação escolar de texto dissertativo argumentativo, ou seja, é igual a história do Bombril, né? Você chega lá na loja, cheguei na loja e disse, moça, eu quero um Bombril. A moça disse, não tem Bombril não, só que eu vi o Assolan ali do lado, né? E aí justamente a marca que eu uso de Bombril é a Assolan. Aí eu disse, mas é aquilo ali? Ele disse, ali não é Bombril, ali é Assolan. Eu era criança, viu? A propósito. Aí eu digo, tá, era a marca que minha mãe mais usava. Na época eu fui comprar, ou seja, a gente troca o conteúdo, o produto pela sua marca. A marca Bombril, ela popularizou muito pelas propagandas da TV Globo, e aí a gente chama toda esponja de aço, que é o produto, de Bombril. Foi a mesma coisa aqui. O gênero é uma redação escolar, mas como as pessoas costumam
substituir o gênero redação escolar por texto dissertativo e argumentativo, então a gente entende que o gênero TDA, ele na verdade, é o tipo TDA, é o tipo de texto cobrado. Mas existe essa diferença entre tipo textual e gênero textual. Ficou claro isso, meu povo? Esses são vários gêneros textuais do tipo dissertativo argumentativo. Tem várias formas de escrever. Mas essa redação escolar, esse texto dissertativo argumentativo, ele costuma ser cobrado no Enem, que é o mais tradicional de todos os vestibulares do Brasil, né? Em vestibulares tradicionais e em concursos públicos. Mas vira e mexe, o concurso, em vez de cobrar um texto dissertativo argumentativo, ele cobra uma peça, ele cobra um estudo de caso, ele cobra uma análise técnica. E essa parte aqui é quando o concurso cobra assim, é para delegado, é para juiz, é para cursos que pagam melhor, aquelas cursos assim que pagam 20, 30 mil reais, eles costumam cobrar isso. É difícil um concurso que paga de 15 para baixo cobrar uma peça, uma coisa jurídica, uma coisa mais. Um estudo de caso, quando é o caso da medicina, é mais difícil. Então, esse gênero textual aqui, ó, esse texto aqui, ele não é esse TDA, ele não é. Mas o TDA, ele é 90% das provas de redação dos concursos públicos. Mas, mesmo assim, existem 3 formas diferentes de manifestação do texto dissertativo argumentativo. Eu quero que você preste muita atenção no que eu estou dizendo agora. Para você não se confundir, para você não pisar na bola quando você estiver fazendo concurso por aí, né? Porque hoje eu vou lhe ensinar FGV, mas você pode fazer SEBRAS, pode fazer no CEP, e tem que se ligar que é diferente. Veja só, a primeira forma de manifestação de um texto dissertativo argumentativo é um tipo de texto que faz uma pergunta, sendo que essa pergunta ela exige um juízo de valor. Ele exige que você se posicione a favor ou contra. Ó, quando você tem essa dualidade, favor ou contra, você não vai identificar a tese por meio de causa. Quem sabe do que eu estou falando? Quando eu falei tese, causa, vocês sabem do que eu estou falando? Me deem um feedback aqui para eu saber. Vocês sabem do que eu estou falando? Quando eu falei tese, causa, vocês sabem do que eu estou falando? Hein, meu povo? Vamos lá, meu povo? Sim ou não? Vocês estão aí, meu povo? Vamos lá, se vocês entendem. Não? Mais alguém entende? Ou não? Não? Vou tirar só por Erinelda aqui. Tudo bom, Erinelda? A Alexandre também não. Nem. Oxe, tá, Alexandre. Eu pensei que tu ia lembrar. Não. Então, sim, porque tá tudo bem, né, Nelda? Então, vamos lá. Professora, não entendo. Não entende. Então, vamos chegar nesse ponto. Primeiramente, eu quero que vocês entendam essa divisão. Olha, existem temas de concurso, especialmente da banca no CEP. Ela costuma perguntar, por exemplo, se você é a favor ou contra a redução da maioridade penal. Se ele lhe perguntar isso, você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Você vai dizer sim ou não. Só que você não vai lá dizer sim, eu sou a favor. Você não pode falar assim na redação. Você vai dizer assim: reduzir a maioridade penal é um retrocesso para a realidade social brasileira. Então, quando eu disse essa frase, que é o que a gente chama de juízo de valor, ali é a minha tese. Então, esse tipo de tese, eu chamo tese juízo de valor. E ele vai decidir se você vai decidir se é a favor ou contra, e na hora de escrever sua redação, você precisa emitir uma frase desse tipo. Dizer que reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos é um grande retrocesso social para o Brasil. Aí é que você vai me explicar com 2 argumentos por que você acha isso. Então, esse tipo de tese, de texto dissertativo argumentativo, eu vou chamar ele
eu vou dizer eu, Rosiara, porque não existe isso em livros, existe no meu, que eu vou lançar no ano que vem, se Deus quiser. Todo dia eu digo que eu vou lançar no ano que vem, mas eu vou lançar. E eu vou dizer que esse primeiro tipo de texto, eu vou chamar ele de texto dissertativo argumentativo do tipo opinativo. Eu vou chamar ele de opinativo. Por quê? Porque eu quero sua opinião, tá bom? Eu quero que você decida se você é a favor ou se você é contra. Outro exemplo, você é a favor ou contra a legalização do aborto? Você vai dizer assim, legalizar a prática abortiva no Brasil é violar o direito à vida. Então, eu estou sendo o quê? Contra. Mas se você disser na sua redação assim, e violar o direito, e legalizar a prática abortiva é garantir à mulher o direito de escolha sobre o seu próprio corpo. Então, eu acabei de dar uma frase e que na hora que meu leitor lê, ele percebe que eu sou a favor. Então, é o texto que a gente diz que o texto dissertativo argumentativo do tipo opinativo é esse que me pergunta se eu sou a favor ou contra. E quando eu topo com esse tipo de texto, de tema, eu vou emitir a minha tese por meio de um juízo de valor. O que é um juízo de valor? É quando eu determino se eu concordo ou discordo por meio de adjetivos. Então, se eu digo, é um tremendo retrocesso, estou dizendo que é ruim, né? Se eu digo, é ideal, é adequado, é legítimo, então eu estou dando um adjetivo positivo. Então, eu digo que emitir um juízo de valor através de adjetivos. Eu vou dizer se é bom ou ruim por meio de um adjetivo. Então, eu chamo isso de tese do tipo juízo de valor. Essa primeira tese ficou clara? Sim, sempre determinando a terceira pessoa do singular, de preferência. Eu vou dizer assim, e legalizar a prática abortiva é uma tremenda violação do direito à vida. Eu nem me coloquei no texto. Eu nem digo, eu sou contra, eu me livro. Faz isso não, pode não. Você vai fazer assim. De ilegalizar o aborto é uma garantia de escolha da mulher sobre o seu próprio corpo. Então, você emite uma frase com um tom positivo ou com um tom negativo. Você não se coloca no texto. Pessoal, esse primeiro texto ficou claro? Ficou claro para vocês? Que texto é esse? Então, gente, não é o da FGV. Quem costuma cobrar isso aqui? No CEP. E a no CEP costuma cobrar isso com frequência, tá bom? É toda vez que a prova da no CEP é assim? Não. Mas eu já peguei várias provas da no CEP que tem essa pegada de posicionamento a favor ou contra. Nós vamos agora para o segundo tipo de texto dissertativo argumentativo. Esse segundo é o chamado TDA do tipo problema social. Problema social. Esse TDA aqui, ele vai ser aquele tipo de texto que se manifesta ou por meio de uma frase ou por meio de uma pergunta, uma frase afirmativa, uma frase interrogativa, não importa, mas ele já não exige a determinação de um lado a favor ou contra. Como, por exemplo, a proposta de redação que a gente vai discutir hoje. Nós não vamos nos posicionar favorável ou contrariamente. Nós vamos trabalhar dentro dessa questão de problemas sociais. Por quê? Porque é a pegada da banca FGV. A banca FGV ela não tem essa característica de a favor ou contra. Eu só estou explicando para vocês, deixa eu até olhar para cá que vocês veem. Eu só estou explicando para vocês porque recentemente eu peguei uma banca Sebrasp lá de Rondônia, Roraima, Pará, não lembro, é da região norte. Eu recebi uma pessoa me pedindo para eu entrar com um recurso. E essa prova era Sebrasp, que tem uma pegada T, texto dissertativo, nem é assim. E ela veio com essa história de problema social. E eu fiquei assombrada, digo, olha aí a Sebrasp se surpreendendo. Então, se a pessoa estivesse trabalhando nessa pegada Sebrasp e fosse para lidar, se fosse para lidar com uma única forma de escrever, ela tinha se dado muito mal. Então, eu estou mostrando para vocês que existem 3 formas de escrita do texto dissertativo argumentativo. Para quando vocês chegarem lá,
Se por acaso sair do padrão FGV, você saber se virar nos 30. Porque você tem, ó, esperteza aí, quando pegou o conteúdo. Vejam como funciona a prova FGV. Ela, primeiramente, ela vai ter texto motivador. E quem disse isso foi o próprio edital. No edital, tem dizendo lá que nós teremos textos motivadores. Então, nós vamos ter o texto 1, o texto 2, não sei quantos, mas lá vai aparecer os textos motivadores. Os textos motivadores, eles têm uma missão de apresentar o tema. Você vai entender bem o tema com a leitura. Por exemplo, a redação de ontem, que era sobre idadismo. Eita, nunca ouvi falar de idadismo. Pô, o texto 1 dava o conceito de idadismo. Então, a prova de redação ela é, antes de tudo, uma prova de leitura. Ela quer saber se você sabe ler. E aí você está lá, por mais nervoso que você esteja, e aí você está sendo posto em xeque. Será que fulaninho sabe ler, interpretar corretamente o que está lendo? Então, a gente vai ter o seguinte, nós vamos ter o texto 1 que diz assim, o governo de São Paulo confirmou 2 mortes, já são 9, viu? Depois que eu fiz essa proposta, já subiu para 9, estou acompanhando bem direitinho aqui. Relacionadas ao consumo de bebidas adulteradas com metanol, substância altamente tóxica e de uso industrial. O composto, quando ingerido, pode causar cegueira e até morte. Inclusive, eu tenho um colega que é doutor em química, que trabalha comigo, ele é professor de química da escola, e quando estourou esse negócio, ele disse que o metanol é um dos produtos mais tóxicos, um dos álcools mais álcools, sei lá, agora me confundi, mais tóxicos que existe. Então, ele disse que é perigosíssimo para a saúde. E realmente as pessoas estão morrendo, né? Então, nós temos aqui, até o momento, o Ministério da Saúde registrou mais de 200 casos suspeitos de intoxicação, a maioria concentrada no estado paulista. As investigações apontam que o metanol pode ter sido adicionado a bebidas falsificadas para baratear o produto e aumentar os lucros dos fabricantes clandestinos. A gente tem aqui, agora, o texto 2. O consumo de bebidas adulteradas não é apenas um problema de saúde pública, mas também crime contra a vida e contra a economia popular. A gente tem crime. É por isso que ela está dentro da temática da Polícia Civil. A adulteração dolosa, ou seja, qual é a expressão dolosa? O que significa, advogados, doutores? O que significa quando uma coisa é dolosa? Mostrem para mim aí no chat. Alô? Cadê meus advogados de plantão? Aí, meu povo? Nada? Dolosa e culposa. Vocês sabem a diferença? É uma expressão jurídica, mas que a gente precisa saber. Dolosa é com... Deixa eu ver. Olha, uma resposta, vamos lá. Quando tem intenção de matar, né? A Thalys estava escrevendo, com intenção, muito bom. A gente vê que dolosa é que tem a intenção, com a intenção de matar. E culposa, que devia ser o contrário, né? Culposa de ser a culpada, mas não, é o contrário. E culposa é sem a intenção de matar, foi acidental, foi um incidente, não teve. Mas aqui, no caso, a pessoa assume o risco de matar alguém quando ela põe uma substância como metanol dentro da bebida alcoólica, sabendo que é uma bebida que a pessoa consome muito, né? Então, aqui diz, a alteração dolosa de produtos destinados ao consumo é passível de punição severa e a Polícia Civil tem papel essencial na investigação e na repressão desses delitos. Você vai ver, inclusive, que a proposta está em cima, muito bom, Neuda. Nós estamos aqui, que eu também, esses termos é muito importante, viu? Saber a significação desse tema. Termo negligência, imperícia, isso é muito importante. Imprudência, o que é? Tem que saber o que é. Então, veja, aqui a gente tem um texto que já me aponta para o tema. O tema está pedindo qual é o papel da Polícia Civil. E aqui está dizendo, na investigação e na repressão. Vamos lá. Texto 3. Bebidas falsificadas são vendidas em bares, festas e até plataformas digitais sem controle sanitário ou origem comprovada. Baixo custo atrai consumidores, mas o risco é altíssimo. Segundo especialistas, campanhas educativas
fiscalização e combate às fábricas clandestinas são medidas essenciais para conter o avanço desse tipo de crime. Será que a Polícia Civil tem esse papel também de promover campanhas educativas, promover fiscalização, promover a prevenção, de prevenir? Tem? Será que tem? Agora veja, qual é a proposta em si? Diante do aumento dos casos de intoxicação por metanol no Brasil, o que pode ser feito pela Polícia Civil para combater a falsificação de bebidas e evitar novas tragédias? A gente tem uma pergunta, deixa eu voltar aqui para vocês. A gente tem uma pergunta, e essa pergunta está querendo saber se você concorda ou discorda? Se você é a favor ou contra? Não. Ela quer saber qual é o papel da polícia diante dos casos do uso de metanol ou de contaminação por metanol em bebidas alcoólicas. Do texto, a gente já retira, já extrai que o papel é de combate, mas também de prevenção, tá lá. O texto motivador, ele tem esse papel de piscar, de mostrar o caminho. É uma seta que indica, aqui é o caminho que você tem que percorrer. Você vai copiar e colar? De jeito nenhum, mas eu acabei de tirar as minhas teses específicas do próprio texto motivador. E isso daí é exatamente o que eu quero de você. Quando eu elaboro uma proposta e escolho os textos motivadores, eu faço isso com muita proposta, um propósito de você perceber qual é a trilha de raciocínio que eu quero que você leve. Então, não é aleatório, não é à toa. Eu não saí copiando textos motivadores sem esse propósito final. Eu tive um objetivo muito específico e eu preciso que você absorva essa minha intenção e produza um texto com resposta a essa minha cutucada. Então, a gente tem aqui um texto dissertativo argumentativo que é comum na FGV e que ele exige um problema social a ser discutido. Quando eu tenho esse tipo de texto, a minha tese ela vai ser baseada em quê? A tese desse texto consiste em identificar, em dar resposta, em dar um retorno, um feedback para o tema. Só que muitas vezes você vai encontrar essa pergunta e vai induzir uma resposta muito natural, como aconteceu agora. A gente lê uma pergunta e nossa resposta estava na ponta da língua. Mas muitas outras vezes, e a maioria delas, você vai barrar. Você vai dizer, epa, eu não sei o que fazer. Diante de problemas sociais, como este, ou como o que aconteceu para mim ontem, minha redação era sobre educação, era da minha área, educação. E, obviamente, que tinha que ter alguma coisa de prática educativa, prática pedagógica no meio. Eu já estou acostumada a fazer concurso de redação ou para concurso de professor. Toda vez que eu vou a mesma ladainha. Elaborar uma política pedagógica, uma prática pedagógica, uma ação pedagógica, e nada mais é do que uma proposta de solução para o problema, só que envolvendo a educação, envolvendo a escola. Só isso. No seu caso, eu estou perguntando qual é o papel da Polícia Civil e você tem que ter essa resposta na ponta da caneta. Se você está estudando para ser uma Polícia Civil e não sabe nem quais são as atribuições da Polícia Civil, a gente precisa olhar, de fato, o que é que vocês estão fazendo até agora. Tem que saber, pelo menos, o que é que vocês vão trabalhar em quê quando eu passar. E uma forma de você responder a essa tese é identificar no texto motivador, que foi o que eu fiz. Eu não precisei de forma alguma inovar, tá lá. Mas quando vocês estiverem diante de um tema que vai suscitar uma necessidade de elaboração de uma tese, que você vai ter esse bloqueio, não vou conseguir fazer assim, não conseguir fazer respondendo essa pergunta, você vai trabalhar 4 técnicas. Essas 4 técnicas é a técnica de causa-causa que eu estou lhe dizendo. Nós vamos fazer o seguinte, a primeira técnica que você vai fazer é, ao identificar o problema do tema, lembre-se que você tem que identificar o quê? A frase temática que está sendo proposta, mas de maneira problematizada. Você precisa encontrar o problema. Muitas vezes essa frase aparece neutra ou até positiva. O papel da polícia diante do combate aos crimes do uso do metanol. Às vezes você olha assim
e vai responder de cara. Mas muitas vezes ele vai botar o desafio do combate ao crime organizado no Brasil. E ele não tem lá qual é o papel da polícia. Você tem uma situação de uma discussão de um crime organizado, no tema geral, que não inseria essa história de papel da polícia civil, e que você vai ter que falar sobre o combate ao crime organizado de forma geral. Quando eu pego esses temas, eu vou utilizar as técnicas de ou você vai identificar a causa A, vou chamar causa A, mais causa B, você vai identificar, ou seja, duas causas da causa B, ou você vai fazer a técnica 2, identificar uma causa e uma consequência. Ou você vai fazer a técnica 3, que é identificar uma consequência A e uma consequência B. E ou você vai fazer uma quarta técnica, colocar o lado positivo da coisa versus o lado negativo da coisa. Eu vou dar um exemplo de temas que dá para trabalhar um lado positivo. Não, vou dar. Os efeitos, vou botar aqui, efeito, tema aleatório aqui, que eu estou citando só para trabalhar esse tipo de tese. Efeitos da implantação da Lei Maria da Penha para a sociedade brasileira. Pronto. Um tema que tem a ver com polícia, que tem que ter, né? Questão de combate à Lei Maria da Penha. A gente tem que é da área policial, pronto. Ela está me pedindo os efeitos, mas eu vou dizer na minha redação só efeito negativo, só vou apresentar consequências negativas, ou seja, consequência A e consequência B, de jeito nenhum. Eu vou dizer que o efeito foi positivo, mas que tem falhas. Professor, eu preciso apontar sempre um lado negativo? Sempre. Pelo menos um dos lados tem que ter negativo, porque senão não dá nem gosto de discutir, né? Então, não esqueçam que a gente precisa ter essa análise de qual é o texto que a gente vai lidar, qual é a proposta, como ela se manifesta, para poder escolher a pegada correta. Vocês lembram que uma das coisas que vai corrigir, a banca vai corrigir, é se você entendeu o tema, se você captou o foco temático, é a primeira parte de análise do tema. E eu percebo que os alunos não são bons nisso, de forma alguma, e eu vou lhe provar. Prova da Polícia Civil 2025, Ceará. Contribuições e desafios éticos do uso da IA como ferramenta para a segurança pública. Ponto. Qual é a técnica de tese mais adequada nesse tema? E deem aqui a resposta. Vocês acham que é melhor eu trabalhar a primeira técnica, que é botar uma causa A e uma causa B. A segunda técnica, que é eu colocar uma causa e uma consequência. A terceira técnica, que é eu colocar uma consequência A e uma consequência B. Ou a quarta técnica, que é eu botar o lado positivo e o lado negativo. O que vocês acham que era para eu ter feito na prova da Polícia Civil do Ceará? Estou esperando você no chat, viu? A 4, a Dalice colocou. Tu fez, a Dalice, essa prova? A Erinelda também apostou na 4. Eu recebi algumas pessoas, Fernando, eu recebi algumas pessoas que me pediram para entrar com recurso nessa prova. E de todos os que eu corrigi, um único aluno, candidato, fez uma tese positivo negativo. Todos os outros falaram do lado negativo e não abordaram as contribuições.
E aí a banca lascou com a nota desses outros candidatos. Por quê? Porque não souberam fazer a escolha correta de perspectiva temática. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender antes de escrever é a entender o tema, a entender o que é que ele está pedindo de vocês. Agora, veja, quando o tema pediu para eu falar das contribuições, ele quer que eu fale do lado positivo. Quando o tema diz desafios éticos, eu quero falar do lado negativo. Você pode até pensar assim, ó, exatamente, Alexandre. Especialmente porque ele não pediu só o lado negativo. Ele poderia ter dito desafios do uso da IA como ferramenta para a promoção da segurança pública. Aí eu estou pedindo que os desafios, então eu só queria ir o lado negativo. Mas se ele me diz contribuição e desafio, então eu tenho que dar um lado positivo, um lado negativo. Aí você imagina só, né? Eu entrar com recurso, olhar, analisar um monte de relação e um único candidato entendeu lá sozinho. Por quê? Porque está tão acostumado com essas redações prontas que não pensam para escrever. Agora, ficou claro, gente, essa história de tese, causa, consequência, consequência, positivo e negativo. Vocês me entenderam? Sim ou não? Respondem no chat, respondam no chat. Se não, eu me aprofundo aqui, viu? Eu posso aprofundar. Sim, ficou claro? Pronto. E o resto está todo mundo calado aí. Tem 12 pessoas, tá respondendo 3, 4. Então, eu estou entendendo que quem cala consente, né? Vou bola para frente. Vamos continuar a história. Só um minutinho, deixa eu só desligar esse telefone aqui. Pronto. Vamos continuar. Nós vamos agora trabalhar a terceira forma de prova de TDA. Eu vou para a terceira, terceira. Que vai ser muito comum em redações de concurso para banco. Eles cobram muito, que é o que eu chamo de TDA subjetivo ou filosófico. Eles adoram cobrar esse tipo de texto em concursos bancários, porque você sabe que para ser bancário tem que ter muita empatia com o público que vai lá atrás de dinheiro e fica devendo e não paga as contas, tem que ter muita empatia. Aí eles trabalham temas mais subjetivos. Por exemplo, teve um tema que foi assim. O homem é um ou uma multidão? Olha aí. Pá. Viu? Cabe causa, consequência? Cabe lado positivo e negativo? E eu até posso, não, homem é só um, não, homem é multidão. Quando, na verdade, eu posso dizer, ora, a gente é um só, ora, é uma multidão. Ora, a gente se sente um universo. Ora, a gente se sente sozinho, único, isolado, abandonado, excluído. Então, a gente pode fazer uma redação filosófica, subjetiva, que é exatamente essa a proposta. Teve outro tema que só cobrou assim, viver e aprender. Elabore um texto dissertativo sobre o tema viver e aprender. Dá para eu ser a favor ou contra? Dá para eu trabalhar causa, consequência? Então, o que é que eu tenho que fazer? Refletir. O que seria viver e aprender? Seria dizer que, à medida em que a gente vai vivenciando experiências da vida, a gente pode errar e aprender com o próprio erro, ou a gente pode observar como as pessoas estão lidando com o problema, vendo onde estão errando para poder fazer corretamente. Mas a vida é assim. A gente vai achando que está certo, aí a gente descobre que não está certo, está errado, e a gente aprende com o nosso erro. Vivendo e aprendendo, é um ditado popular, né? Então, a gente não pode escrever do jeito que eu estou falando aqui, né? A gente, nós, eu não posso, eu tenho que ser mais subjetivo. Mas a ideia é refletir sobre a frase temática. Então, qual é a tese desses temas? É uma tese que eu chamo de tese moral
reflexiva. Eu preciso meditar sobre o tema e me dar uma frase que sintetiza o que esse tema quer dizer. Outra proposta dessas foi assim, ó. Deixa eu lembrar. A vida é uma aventura. Isso tudo é proposta de redação, viu? Porque não tem ensaios. Ensaios. Pronto. Fecha aspas. O que eu quero dizer com essa frase? Que nós não podemos refazer ou voltar atrás em certos erros da vida que a gente comete. Por exemplo, eu engravidei na adolescência. Por mais que eu tenha abortado, é um erro que a gente tem que sofrer as consequências. Não é peraí, vamos dar uma rebobinada aqui na vida, voltar atrás e apagar esse erro que eu cometi aqui. Não existe isso aí, né? A gente vai vivendo, vai errando, vai sobrevivendo a esses erros. Parece, inclusive, muito com esse tema, né? Só que a gente não tem como apagar a marca do que a gente deixou, né? A gente está num relacionamento, aí a gente vai e trai o nosso cônjuge, o nosso parceiro. Nosso parceiro descobriu. Será que a convivência volta 100% do jeito que estava? Volta não. Por mais que a gente perdoe, por mais que a gente insista num relacionamento de forma humana, a gente não toca, não fica só jogando na cara do marido que levou um chute. Mas a nós, mulheres, não amamos mais do mesmo jeito. Ou a não ser que você, mulher, aí, seja diferente de mim. Mas a verdade é que a gente não tem mais a paixão que a gente tinha no início. E ela vai só acabando. A mulher, ela começa entregando tudo e o homem vai morrendo, matando o relacionamento. E o homem é o contrário. Ele começa não dando nada pelo relacionamento, mas com o tempo ele vai se apegando. Né? E aí a gente vê que as duas... Tem uma hora que os dois se desencontram. Né? E aí eu tenho essa meditação, essa filosofia de vida, numa proposta de redação como essa. Eu, particularmente, acho as três, cada uma diferente da outra. Cada uma proposta, a gente tem uma forma de pensar, uma forma de elaborar a tese, uma forma de desenvolver, uma forma de... E que eu não vou focar nessa, porque não é a pegada da FGV, e não vou focar nessa de cima, que é do tipo opinativo, porque não é a pegada da FGV, não é. A pegada da FGV é essa. Bem aqui, tá? Problema social, ok? Combinado assim, meninos? Combinado assim? A gente vai trazer curso voltado para FGV, ok? E eu analisei muitas propostas, tudo que a FGV dispõe. Além de eu mesma fazer provas da FGV com frequência, eu analisei para entender o perfil da banca, faço prova, analiso qual foi a nota que eu tirei no final das contas, para ver como é que a gente consegue, fora os recursos que eu recebo, viu? Fora quando as pessoas têm concurso que eu recebo o recurso que eu analiso, comparo, vejo direitinho como foi, por exemplo, que aquela nota foi boa, foi ruim, eu sempre estou avaliando direitinho para traçar um perfil da banca, ok? Então, a minha ideia é focar nesse tipo de tese. Agora, tem um outro pepino que a gente precisa resolver. Vamos lá para frente. Existem propostas de redação que, em vez de cobrar um TDA, ou seja, a necessidade de o candidato elaborar uma tese, elas cobram apenas um TD, ou seja, um texto expositivo. E essas bancas não cobram do candidato uma tese. Você não precisa se preocupar em elaborar uma tese. Por quê? Porque a tese já está lá, já está dada. Trinco. 1000 vezes mais fácil. Exemplo, banca Sebrasp. E a banca de ontem. E a prova de ontem. Que, apesar de ter dito, elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o tema do etarismo ou idadismo, ele usou até a expressão idadismo, é a mesma coisa. Elabore o texto sobre abordando os seguintes aspectos. O primeiro, a diferença das classes. O segundo, os impactos dessa diferença. Ou seja, não, quer dizer, não vou dizer não, os impactos.
E o terceiro, uma ação pedagógica. Então, eu vou dizer, eu quero que vocês falem sobre a diferença geracional, era isso que tinha no primeiro aspecto da prova de ontem, na minha prova de ontem. Aí tinha os impactos dessa diferença, impactos, e uma ação pedagógica. Ou seja, o objetivo prioritário, majoritário do aspecto 3 sempre é trazer uma solução do problema, tá bom? E aí eu acredito piamente que vocês poderão passar por uma proposta semelhante, em que vocês terão que elaborar um texto dissertativo argumentativo dentro de um tema geral, não exatamente sobre o papel da Polícia Civil, eu acredito que vai ser um tema geral que nem esse, porém vai dizer assim, uma ação policial para combater esse tipo de situação igual a minha. Eu acredito que vai ser mesmo nessa pegada aqui. E aí eu quero saber qual é a melhor forma de abordar. Veja, que de certa forma, eu vou ter que fazer um texto que demonstre a diferença entre a primeira e a segunda geração, né? Geração dos nossos pais e avós, a geração dos jovens atuais. Eu preciso trabalhar o quê? As consequências. Lembre-se que eu tenho o nome impactos, então eu vou trabalhar consequência A e consequência B, e a ação pedagógica, que é uma solução no ramo educacional, que envolva a escola, a prática pedagógica da escola, para solucionar o problema de ensino, para discutir. Mas veja o nome impactos, que vai me fazer remontar o quê? A técnica 1, 2, 3 e 4 que eu ensinei para vocês. Causa, consequência, consequência, positivo, negativo. Ó, não é nem mais, é versus, né? Porque são duas coisas opostas. Pronto. Positivo e negativo. E nesse caso, como ele me pediu os impactos, mas não me disse quais, era só eu apontar a causa no primeiro argumento, a consequência no segundo. Respondi, ó, um brinco, minha redação ficou maravilhosa, claro. É, meu povo, é minha área de atuação. Eu vibro quando tem uma redação no concurso. Não vou mentir, estava muito mal na prova de domingo, estava ruim. Eu tenho um problema de enxaqueca seríssimo. E ontem eu acordei com a enxaqueca já forte. Tomei um comprimido, não funcionou. Cheguei na prova, eu ainda estava com aquela dor de cabeça terrível. Tomei o segundo, mas quando eu passo da dose, normalmente eu costumo me tremer todinho. E foi o que aconteceu. Eu vi responder a prova toda e me tremendo. A prova estava altamente cansativa, exaustiva, super fácil, viu? A propósito, eu não postei no Instagram para não humilhar os outros, mas estava fácil, estava ridícula de fácil. E ridícula também porque não condizia nada com a vida real, nada. Só que eu queria dizer a vocês que a prova de ontem foi uma prova diferente. Ela foi uma prova chamada, inclusive, de ENAD, que eu acredito que vocês devam ter feito a prova ENAD também, quando terminaram o curso de vocês, né? E aí aproveitaram para lançar essa de CNU dos professores. Mas é nem dos professores, né? A prova do concurso. Eu fiz, porque eu tenho muito interesse em voltar para meu Piauí. Eu estou trabalhando em Pernambuco, inclusive estou aqui no Pernambuco hoje. E aí eu acabei fazendo. Mas eu olhei para a proposta, vi que ela tinha os aspectos, eu não poderia fugir desses aspectos. Eu tinha que trilhar uma redação sobre os aspectos que ela pediu, mas eu vi nomes-chave. Quando eu vi, por exemplo, o nome impactos, eu já liguei que era para eu saber a consequência dessa diferença geracional. Mas, gente, a consequência dessa diferença entre as gerações que eu apontei no início é o etarismo, ou seja, é o preconceito em si. Então, o que ele queria que eu falasse aqui? Sobre o preconceito. O que ele queria que eu falasse aqui? Sobre a origem desse preconceito. Causa, consequência, meu povo. Não está óbvio? Então, o que eu quero dizer a vocês? Olha, quando a gente entende como pensar, não tem para que eu ter medo. Agora eu só entreguei uma coisa para vocês. Uma, que foi como começar. E a gente começa, não é emendando na redação, não. A gente começa trabalhando o planejamento textual. Eu até quero voltar para os critérios de correção da banca, para lembrar vocês que a banca está deixando claríssimo que precisa que você pense antes de escrever. E, ultimamente,
em todas essas entradas de recurso que eu tenho entrado, que eu tenho visto, é exatamente o que o aluno está fazendo de errado. Ele está trabalhando contextos sem pensar, usando a metodologia que a gente chama de receita de bolo pronta, botando uma tese fajuta, colocando um argumento neutro e dando a entender que está apenas decorando uma fórmula, em vez de raciocinar. Mas olha o que ele quer, que você escolha uma abordagem relevante, ou seja, escolha a melhor técnica de abordagem do tema, ou seja, se é causa-causa, causa-consequência, se é lado positivo, negativo, se é o lado a favor ou contra. Você vai ter que analisar. E a capacidade de escolher as melhores teses para poder defender no texto, de forma personalizada. Bom, sinto bem time. Alguém? Alguma dúvida? Não? E aí a gente tem a questão da progressão textual, que vai ficar para um segundo momento. Eu só abordei hoje essa parte inicial, tá bom? Essa parte aqui, ó. Foi a única coisa que eu trabalhei hoje, minha gente. Mas eu tenho certeza que é um pontapé inicial que a gente precisa atender para poder a gente trabalhar bem. Agora vamos lá para o debate da redação. Vocês me dão mais um pouquinho de tempo? Chegou no meu limite, eu já estou 9 horas da noite quase, mas eu queria pedir permissão a vocês para a gente voltar na proposta e traçar uma resposta, uma tese, uma projeção textual, tá bom? Meninos, a gente tem, por exemplo, deixa eu abrir aqui, peraí, compartilhar com vocês a proposta. A gente leu o texto motivador e a gente chegou na pergunta, né? Diante do aumento de casos de intoxicação por metanol no Brasil, o que pode ser feito pela Polícia Civil para combater a falsificação de bebidas e evitar novas tragédias? Primeiramente, eu quero imaginar que a Polícia Civil ela tem um papel investigativo. Vocês concordam? O papel da Polícia Civil é investigativo? É isso mesmo? Vocês que estão estudando aí para a Polícia Civil? E que ela também é chamada, inclusive, de polícia jurídica, não é? Concordam? É isso mesmo, meu povo? Até agora está ok, minha linha de raciocínio? Então, ela não é aquela polícia tática, que quem faz isso é a polícia militar, de ir para pegar em flagrante, correr atrás do bandido, ligar a sirene. Não é ela que faz isso. Ela vai roendo por longe, né? Investigando as provas, para finalmente chegar no ato de um mandado judicial de prisão do que está cometendo o crime, com provas concretas e irrefutáveis. Inclusive, eu não sei se vocês assistiram, mas tem uma série na Netflix chamada Adolescência, uma coisa assim, o nome da série. Que o primeiro episódio é um adolescente na faixa dos seus 12 anos tendo a sua casa invadida pela Polícia Civil. É a Polícia Civil que invade, no caso é nos Estados Unidos, viu, meu povo? Então, eles chamam outro nome lá, mas é a mesma nossa. E eles arrebentam a porta da casa e vão direto para o quarto, revistam tudo, leva tudo, entra com ordem judicial, né? E o menino vai preso e depois o desenrolar da história é sobre a análise se o menino é ou não culpado. É muito interessante, inclusive, né? É bem policial, bem real. É aquela polícia CSI, investigação que é bem real, né? Ela é muito fantasiosa, mas a série, a adolescência, ela é bem real, bem bacana. Então, a gente tem o papel investigativo. Então, para mim, o papel da polícia é investigar os casos, rastreando a origem de bebidas consumidas, bebidas adulteradas. Deixa eu pegar aqui, ó. Adulteradas que foram consumidas. Então, vejam só, meu povo, que eu vou pegar bem aqui a Arinelda. O pai da Arinelda, ela tem um comércio, né? Eu já fui visitar ela, e ela tem um comércio, é minha amiga de infância, eu conheço eles bem, ele sempre foi comerciante. E o pai da Arinelda vende Coca-Cola, refrigerante, não sei se vende bebida alcoólica, mas tem o comércio dele. E todas as vezes que o pai dela vai estocar
vai abastecer o seu mercadinho lá, ele tem a nota fiscal do lugar onde ele comprou. Confere? Não é isso mesmo, meu povo? Então, se alguém consome bebida alcoólica ou bebida normal, refrigerante, vamos supor um exemplo, no mercado do pai da Erinelda, e essa pessoa, e mais outra, e mais outra, e mais outra, que são casos que consumiram tudo no mesmo lugar. Então, há uma suspeita muito grande de que tenha sido aquela bebida ali que tenha sido adulterada. Aí ele vai dizer, eu não faço isso. A polícia é quem vai investigar. Mas a primeira coisa que a polícia vai fazer assim, de onde foi que você comprou? E aí ele vai mostrar a nota fiscal. Foi bem aqui dessa empresa, foi da própria Coca-Cola que eu comprei, que eu estou vendendo aqui, a Coca-Cola eu comprei, foi de lá. E aí ele vai apresentar a nota fiscal, vai apresentar o dia, a hora que foi comprado, e a polícia vai atrás de quem foi adulterado, de onde foi que foi adulterado. Até achar se a própria fábrica adulterou, se foi algum funcionário que trocou a bebida original por uma adulterada, enfim. O papel da polícia é investigar. No caso, rastreando a origem de bebidas adulteradas que foram consumidas pelo público alvo, certo? Pronto, esse é o primeiro papel. E além desse, a gente desconfia agora de ser um segundo papel. Está lá no texto motivador, meu povo. Papel de que, ó, a gente tem que sempre ir atrás disso. Não apenas um problema de saúde pública, mas um crime contra a vida. É um crime contra a vida, contra a economia. A adulteração dolosa de produtos destinados ao consumo é passiva de punição severa. A Polícia Civil tem papel na investigação e na repressão desses direitos. Mas também tem o papel de bebidas são vendidas em bares, festas, até plataformas, sem controle sanitário, origem comprovada. O baixo custo atrai consumidores, mas o risco é altíssimo. Segundo especialistas, campanhas educativas, fiscalização e combate às fábricas clandestinas são medidas essenciais para conter o avanço do crime. Então, um outro avanço do crime, ou outra forma de conter, é promover uma campanha de fiscalização e de educação, que é o papel social da polícia. A polícia ela não tem só um papel punitivo, ela também tem um papel educativo. A polícia militar tem, a polícia rodoviária tem, a polícia federal tem e a polícia civil também tem. Então, a gente precisa focar no ramo da polícia como um todo. E eu tenho certeza que as atribuições da Polícia Civil devem estar em alguma lei específica que vocês devem ter estudado. Então, eu vou dizer, primeiro papel, investigar os casos. Segundo, papel preventivo. Está aqui. Meu plano de tese já elaborei. É prevenir, e essa prevenção, penso eu, que deve ser aliada com o órgão competente sobre o que está sendo assim prejudicado. Quem é que está sendo prejudicado? Está bem aqui no texto 1, ó, é a saúde da galera. Então, o Ministério da Saúde registrou mais de 200 crimes suspeitos de intoxicação e a maioria concentrada em um estado, provavelmente em um bairro, provavelmente em um bar ou numa rua de bar, que deve ter o mesmo fornecedor em comum. Então, a Polícia Civil ela pode se juntar ao Ministério da Saúde e promover campanhas de conscientização, campanhas de prevenção. Tá aí, ó. Então, eu começo fazendo a minha redação, traçando exatamente a tese. Quando eu trabalho a tese, aqui que eu já trabalhei, eu vou apagar aqui, mas fique a reserva, vamos dizer, igual a receita de bolo. Bata os ovos, a clara em neve, reserva. Pois é. Elabore sua tese e reserva. É a primeira coisa que a gente faz, tá bom? Identifica a melhor pegada da redação, elabora a tese e reserva. Assim que a gente elabora a tese, a gente vai agora procurar como é que eu vou provar o que eu estou dizendo. Elaborar a tese. Pronto. Segundo passo, primeiro passo. Segundo passo, a gente vai procurar um repertório de abertura, que vai ser o repertório da introdução, repertório de fundamentação teórica,
que vai ser o repertório do argumento 1 e o repertório de fundamentação teórica do argumento 2. Eu preciso entender que argumentar parte do pressuposto que eu preciso utilizar a opinião, que é a sua opinião, e o fato, que vai provar a opinião. Sem esse conjuntinho, não funciona. Então, me diga, meu povo, quais são os artigos que apontam a contribuição da Polícia Civil? Me digam, vocês que estão estudando, quais são os artigos que apontam a contribuição da Polícia Civil? Bora, meu povo. Contribuição não, meu povo, desculpa. Atribuição. Estão respondendo? Deixa eu ver. Cadê, meu Deus, a minha galera? Ninguém respondeu, meu povo. Galera, vocês vão fazer o concurso da Polícia Civil. Vocês têm que saber, pelo menos, qual é o papel, qual é a lei basilar da Polícia Civil. Vamos lá? Não? Ainda bem que a gente vai discutir os temas aqui, né, meu povo? Então, a gente tem, gente, cadê meus advogados? Rapaz, Samuel nem para estar aqui hoje. Samuel, com certeza, iria destrinchar isso aqui, né? Qual é o papel da Polícia Civil. Bem, meninos, eu vou aproveitar aqui meu papel em branco que eu abri para vocês aqui, meu arquivo, e vou mostrar para vocês quais são as principais atribuições. A nossa intenção também é justamente essa, galera. A nossa intenção também é trazer esse conhecimento a vocês. Gente, mais uma vez, é basilar você entender qual é a atribuição da função que você vai preencher, você vai ocupar, que em nome de Jesus vocês serão aprovados nesses concursos que estão fazendo, né? Então, a gente tem aqui, ó, as principais... Eu estou compartilhando, né? As principais atribuições e papel da Polícia Civil no Brasil são definidos em 3 níveis de legislação. A gente começa pela nossa base lá, nossa educação da Constituição Federal. Aí a gente tem o dispositivo legal fundamental que estabelece a competência da Polícia Civil, o artigo 144, parágrafo 4 da Constituição Federal, que diz assim: as polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbrem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais. Então, é o próprio artigo 144, um dos mais famosos, inclusive, e grandes, que lá diz qual é o papel da Polícia Civil. Quando um aluno, olhe para mim, para eu dizer essa para você, quando um candidato escreve na redação qual é o artigo, qual é a lei, ele já dá uma fundamentação legal, legítima, teórica para a redação. Fica maravilhoso. Eu vejo que o conteúdo ele vai mais profundamente do que quem não cita nada. Então, você vai lá e diz, de acordo com o artigo 144, é papel da Polícia Civil exercer as funções de polícia judiciária, ou seja, de apuração das infrações penais. Então, a gente tem o quê? Investigativo. Agora, veja. Em resumo, aqui a gente tem a função de uma polícia judiciária, atuar como auxiliar do Poder Judiciário, do Ministério Público, formalizando as investigações, não esqueçam disso. Polícia Militar, Força Tática. Polícia Civil, investigar. E ainda tem mais, viu? As polícias, elas não trabalham em conjunto. É triste, né, essa realidade? Pois é. Meu pai é tenente da polícia, meu pai é militar, eu sou
Filha de militar, eu vivo nesse meio faz muito tempo. Por várias vezes eu fui nomeada escrivã do meu pai para ajudar eles com esses inquéritos policiais, porque se eu fosse um juiz, meu amigo, eu era uma juíza recri-cri, porque o povo não escreve mais nada com nada nas coisas. E aí, vira ou mexe, eu vou para a delegacia lá, o pai é comandante, para poder dar uma roupada nova aí nos inquéritos que eles fazem, porque é fraca, a polícia tem que melhorar a questão dos inquéritos. Já a polícia, um delegado que faz concurso, que tem direito, é o mínimo que ele pode apontar. É uma clareza no inquérito policial que eles fazem, né? Então, o que acontece? Essa polícia militar, ela é uma polícia tática. E a polícia civil, ela é uma polícia investigativa. Ela é quem vai atrás das provas para poder mostrar quem foi, de onde foi que originou e tudo tal. Então, a gente tem o artigo 144 que demonstra essa função, viu? O artigo 144 que traz essa função para a polícia. Então, decorem esse. Aí, em resumo, a gente tem o quê? O artigo 144 da Constituição Federal diz que a Polícia Civil tem um papel de formalizar investigações. Apuração de infrações penais, ou seja, investigar crimes comuns, ou seja, todos aqueles que não são de competência da Polícia Federal, ou crimes militares. Lembrando, Polícia Federal é interestadual. Polícia Militar é força tática, ou seja, ela vai atrás, cai no pau. Ela, principalmente essa questão de pego em flagrante, tá bom? E aí a gente tem a Polícia Civil, que é a polícia investigativa com competência estadual. Então, a gente tem Polícia Federal a nível nacional, a Interpol, que é a internacional, ela investiga em outros estados e outros países, e a estadual, no âmbito só do estado, a Polícia Civil. No caso, como a questão do metanol teve um grande foco em São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo é quem está investigando. Mas eu poderia muito bem cobrar um tema de redação como esse sobre a Polícia Federal. Por quê? Porque esse tema do metanol ela ultrapassou o estado de São Paulo. Mas aqui no Piauí, por exemplo, que foram suspeitos, os casos eles foram descartados. Não tem, viu? Não foram casos de metanol na bebida, não, viu? Ou seja, os casos se concentraram realmente em São Paulo. Agora, a gente tem o próprio Código de Processo Penal, que diz no artigo 4º, Código de Processo Penal é o principal artigo infraconstitucional que detalha como a função da Polícia Judiciária é exercida. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais do território de suas respectivas circuncisões, ou seja, nos seus estados, e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria. Então, a gente tem o papel de investigar, tá bom? E as atividades de investigação são formalizadas no inquérito policial, regido pelo artigo 5º e seguintes do Código de Processo Penal. E aí a gente tem a legislação estadual, que rege a Polícia Civil do Piauí, no caso, né, que nós vamos fazer concurso, é um órgão de segurança pública de Estado e do Distrito Federal, que ela atua como poder de Estado, viu? O Distrito Federal. E as leis estaduais, como as leis orgânicas e o Estatuto da Polícia Civil, detalham e organizam as atribuições. Essas leis definem a estrutura da instituição, as atribuições dos diferentes cargos, e o procedimento interno, sempre em conformidade com o artigo 144, que é a lei maior. A Constituição Federal é a lei maior. As leis orgânicas e os códigos, né, por exemplo, os estatutos, elas são leis estaduais, mas elas têm que subsidiar, têm que ser fruto da lei orgânica ou da lei maior, tá bom? Aí a gente tem, em resumo, né, o artigo da Constituição Federal diz o quê? Que ele trata da segurança pública, resumindo, definindo como dever do Estado e responsabilidade de todos estabelecer a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas do patrimônio. E o texto organiza o papel da Polícia Federal, o papel da Polícia Rodoviária, o papel da Polícia Civil, o papel da Polícia Militar e aí por diante. Então, a gente tem o artigo 144 como lei maior, tá bom? A gente é fácil para decorar. 144, artigo da Constituição Federal, é quem estabelece que a polícia tem o papel de investigar, ok? Então, a gente precisa dessa informação para, na hora de escrever o nosso texto, a gente citar com precisão o artigo 144. Aí eu até pergunto a vocês, né? Vocês acham que todos os candidatos que farão essa redação saberão que é o artigo 144? A maioria não. Alguns sim, alguns que já estão realmente na área do direito,
ou estão estudando com mais afinco para esse concurso, mas talvez eles nem saibam que é interessante citar na redação. Talvez eles nem saibam que é interessante ter uma aula como a de hoje, que identifica o nosso padrão de abordagem temática. Porque, como eu gosto de dizer, é bem essencial que a gente trabalhe o papel da polícia. Como eu imaginei que hoje a gente não iria ter muito tempo de elaborar a redação, então eu fiz aqui um modelo já pronto, eu que fiz aqui rapidinho, para a gente só entender como funciona. Eu vou começar fazendo uma abordagem muito próxima ao que a proposta de redação trouxe. Estou associando a realidade à questão de saúde e segurança, aproximando as duas. Eu acho que você deve ter percebido que o texto falava do Ministério da Saúde. E essa intoxicação por bebida, que eu começo apresentando o tema, ela é uma realidade que vai acometer a saúde pública e que vai instaurar a segurança pública como o instrumento, a autarquia, a mão do governo que vai resolver esse problema aqui. Então, eu quero abordar na minha introdução essa temática do que está acontecendo. Então, o que eu faço numa introdução de uma redação? A primeira coisa que eu faço é apresentar o tema ao leitor. E eu faço isso de uma forma criativa. Eu posso fazer isso usando um repertório. E esse repertório não é obrigatório estar na introdução. Ele é muito bom que esteja. É igual eu sem batom hoje. Ó. Olha como o batom destaca no meu rosto, tá vendo? Eu poderia muito bem estar sem batom, não tinha problema nenhum, né? Mas a presença do batom é a presença do repertório na introdução. Ele traz um chama, ele traz um respeito. Então, veja, o aumento dos casos de intoxicação por bebidas adulteradas com metanol, eu fiz o quê? Apresentei, eu fiz uma apresentação do tema. Revela um grave problema de saúde pública e segurança. Dialoguei. Opa, estou errando hoje, hein? Diálogo com o raciocínio do tema. Eu não copiei nada de lá, é tudo meu, viu? Só que eu observei que ele fez essa coligação entre saúde pública e segurança pública. De acordo com o artigo do 144, parágrafo 4º, eu não preciso ser tão precisa assim. Se eu vejo essa precisão de citar, inclusive, o parágrafo, eu penso, esse menino é formado em direito. Esse candidato aqui sabe do que está fazendo. Então, eu vejo logo uma diferença. Digo, opa, esse aqui sabe o que está fazendo, né? Cabe à Polícia Civil apurar infrações penais e exercer a função de polícia judiciária. Assim, isso aqui é o meu repertório. Assim, sua atuação investigativa, tese A, na identificação dos responsáveis pelo crime, né? E preventiva, tese B, na cooperação com órgãos fiscalizadores, que eu, inclusive, retirei do texto motivador essa tese, são essenciais para conter a falsificação de bebidas e evitar novas tragédias. Eu vou lá e apresento o que eu chamo de arremate para amarrar a finalização do meu raciocínio e dizer para o meu leitor, ou para o meu corretor, que eu entendi que eu preciso abordar os aspectos que ele citou, no caso aqui não tem aspectos, mas mesmo assim eu fiz um arremate, dizendo que é necessário que haja atuação da polícia para conter a falsificação da bebida, porque é esse discurso que eu vou tomar lá na minha conclusão. Eu vou retomar isso aqui na conclusão. Então, o que eu penso? Quando um corretor pega uma redação como essa, que eu tenho todos os elementos que é necessário numa boa introdução, e eu vejo ele todo concatenado, todo ligado, todo linkado aqui um com o outro, o pensamento com o outro, eu percebo, esse cara pensou, esse cara planejou o texto, ó, em vez de ficar só escrevendo aleatoriamente, tá bom? Bem, meninos, aqui eu vou começar com o repertório, deixa eu botar aqui de novo.
Eu vou ter que, lembre-se, introdução, apresentar o tema, mais apresentar uma fundamentação teórica, que é o que a gente chama de repertório sociocultural, mais apresentar a tese, sim, isso aqui, ó, de forma problematizada, viu? Eu esqueci de botar. Apresentar a tese A e B e apresentar um arremate. Eu preciso fazer isso aqui na minha introdução, viu, gente? Então, aprenda. Apresentar o tema de forma problematizada, apresentar a fundamentação teórica, apresentar uma tese A e B e apresentar o arremate. Agora, a ordem dos fatores não altera o resultado. O que você tem que entender é que é lógico e é salutar essa logicidade. Que eu comece tema, tese, para poder apresentar os argumentos do desenvolvimento. Como eu tenho que fazer 2 argumentos, então eu vou botar uma tese A e uma tese B. Para quê? Para, na minha cabeça, estar bem planejado. Eu vou falar do primeiro argumento, que é o próximo parágrafo, sobre a ação investigativa. E no segundo parágrafo, eu vou falar, o segundo argumento, eu vou falar da investigação, do papel preventivo, ok? Então, eu vejo só. Nesse contexto, a função investigativa da Polícia Civil é decisiva no enfrentamento à falsificação de bebidas. Aí eu vou colocar a primeira expressão argumentativa. Uma vez que é um conectivo que apresenta uma justificativa. Ó, eu não posso, e eu vou interromper bem que para olhar para cá com vocês, eu não posso desdobrar um argumento sem apresentar uma causa, uma justificativa ou uma explicação após a minha tese. Eu preciso apresentar a tese, retomar a tese, quer dizer que a polícia tem que fazer um papel investigativo, que é a tese A. E aí eu apresento uma causa ou justificativa ou explicação, que é a mesma coisa. Logo no primeiro momento. Então, vamos lá, ó, prestem atenção. Eu venho cá e faço. Retomo a tese. Nesse contexto é o conectivo de retomada. Esse é obrigatório, viu? Isso aqui é a parte 2 da coesão textual lá, inclusive critério de correção. Aí eu retomo a tese, dizendo que a polícia precisa investigar a questão da falsificação de bebida. Depois eu vou fazer o quê? Ó, eu coloquei uma vez que, coloquei uma expressão que vai me dar uma justificativa. Aí eu apresento o quê? Esse crime envolve redes organizadas e processos de produção clandestina de difícil rastreamento. Claro, né? Que se fosse fácil, não estaria tão acirrado assim. Ponto. Por meio de inquéritos policiais bem estruturados, olha que coisa maravilhosa. Eu botei uma palavra que ela é comum no meio investigativo, no meio policial, a palavra inquérito. A instituição, ou seja, a Polícia Civil, pode identificar os responsáveis pela adulteração e pela distribuição dos produtos ilegais. Ou seja, eu fiz mais ou menos uma explicação de como essa investigação vai acontecer. Essa investigação vai acontecer por meio de inquéritos estruturados, né? Cuja instituição identifique os responsáveis pela adulteração e pela distribuição dos produtos ilegais. Aí eu vou usar uma expressão do gerúndio, garantindo. O que é essa expressão gerúndio? Ela vai me indicar uma espécie de consequência. Ela me dá uma intenção na minha cabeça de que você está me dando uma sequela, uma consequência. Garantindo, ou seja, o que vai acontecer se eu fizer um inquérito bem estruturado? Vai ter a garantia da materialidade, da autoria dos delitos previstos no artigo 272 do Código Penal. Preciso desse artigo? Não. Eu botei aqui só para você ir estudando, para você ir pegando. Mas eu não preciso especificar todo o Código Penal, todo crime de código, a não ser que você fosse fazer uma peça, né? Se você fosse delegado e não colocasse, eles não aceitavam. Mas como a gente vai fazer só por cargo de
agenda investigada, essas coisas, você não precisa ter tanta precisão na retomada, não, tá bom? Se você tivesse dito materialidade e autoria dos delitos previstos no Código Penal, sem dizer qual é, brinco já estava maravilhoso, que trata da falsificação de substâncias alimentícias. É o artigo 272, tá bom? Mas, como eu disse, eu não sou obrigada a decorar essa parte, ó. E eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer bem que uma coisa, minha gente. Todo crime é codificado. Todo crime tem um código. Quando ele não tem um código, a gente não meu pensamento, tá bom? Vou me demorar mais, não. E aí eu estava falando que todo crime, era isso que eu queria dizer a vocês, todo crime tem uma tipificação no código, tem um código. Então, você nem precisa decorar, saber e apontar lá, dizendo o artigo 207 tipifica o crime tal, de forma tão precisa, tão cirúrgica, não precisa. Você pode ter certeza que se você disser como o Código Penal tipifica o crime de agressão, o crime de preconceito, o crime de falsificação de bebidas ou de alimentícia, viu? A gente tem isso como crime. Você pode ter certeza que é crime. Na sua cabeça você sabe que é crime. E é só dizer que está no Código Penal. Que vai. Você não precisa decorar tanto. A minha ideia, como eu disse, é aproveitar e discutir, né? Qual é o crime, qual é o código e tudo. Então, a gente tem, além disso, só finalizando aqui meu parágrafo, além disso, aqui, ó, a utilização de recursos tecnológicos e perícias laborais amplia a eficiência das investigações. Eu posso colocar o que aqui? Como melhorar, ampliar modo ou meio, né, de fazer, para poder o quê? Desdobrar. Eu queria trabalhar essa questão do desdobrar na próxima aula, tá bom? E aí eu trago justificativa, explicação, modo, como vai ser feito, é a forma como eu desdobro. E, por fim, eu quero uma conclusão, viu? Para finalizar o pensamento, eu sempre quero consequência, no caso aqui com gerúndio, e ele colocou uma adição, que já não era preciso, não precisaria, eu só botei para a gente aproveitar para discutir, e uma conclusão. Essa adição que eu botei, ela é uma coisa a mais, mas eu só preciso do quê? Conectivo, tese, explicação justificativa ou causa. No caso, eu botei um justificativo. Depois, eu fiz uma explicação aprimorada. Depois, eu coloquei a fundamentação teórica, que foi o artigo, né, da Constituição Penal. E depois, eu coloquei uma consequência, coloquei uma finalização. Ó, quando eu tenho esse desdobramento 1, 2, 3, 4, 5, 6, nem importa a ordem, importa que tenha a quebrada e que finalize, obviamente. Eu tenho que finalizar meu pensamento, viu? Então, botar assim: o fortalecimento da investigação é passo essencial para interromper a cadeia ilícita e preservar a vida do consumidor. Então, o arremate, ele vai ser a retomada do tema e da tese, tá bom? No caso, a tese é a investigação e o tema é a questão do consumo de bebidas alcoólicas. Então, eu tenho uma estrutura muito sólida.
A redação, ela sempre segue essa estrutura. Sempre, 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 sempre. Você precisa argumentar usando essa base. Tá bom, meu povo? E eu vou ficar por aqui, porque eu já estou com muito tempo já de vocês. Mas eu vou disponibilizar essa redação no grupo, tá bom? Para vocês terminarem de ler. Na próxima aula, a gente vai discutir outra temática e eu vou mostrar só como fazer o argumento. Não, vou focar mais na introdução, tá bom? Primeiro, na próxima aula, eu vou falar como fazer a introdução, como fazer a tese e vou fazer a redação direta. Não vou trabalhar com conteúdo estrutural, não. Vou só trabalhar a estrutura da introdução e discorrer sobre o tema, debater, trazer informações, e aí a gente faz a redação juntos. Para depois a gente fazer mais outra terceira aula, falando só de como estruturar o argumento, e depois fazer uma terceira redação, e assim sucessivamente. Nossas aulas serão assim, tá bom? Obrigada, Nelda. Obrigada a todos que assistiram essa aula. Eu vou disponibilizar essa aula gratuita, eu já tinha dito que eu ia deixar essa gratuita. E quem tiver interesse em adquirir o curso, chama no privado, fala com a Donias e a gente vai seguir o nosso curso de redação para a Polícia Civil com essa pegada, tá bom? Muito obrigada por terem ficado até aqui. Eu vou pedir a Donias para postar essa aula também no YouTube, no meu canal do YouTube, tá bom? Se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, fiquem à vontade e já me ajuda muitíssimo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, chama no privado e eu já vou mandar a primeira proposta para vocês treinarem em casa. Também já vou postar no grupo para vocês fazerem uma redaçãozinha aí com o conhecimento que vocês já sabem, porque pode ter certeza que só aprende quem faz. Quem só escuta não aprende, não. Beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Obrigada, boa noite. De nada, amor. Boa noite.